Olá, seja muito bem-vindo ao estudo bíblico do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Eu espero que você esteja bem, com saúde, com alegria, sob a paz do nosso Deus. E hoje a gente gostaria de meditar com você sobre o tema Dormindo no Ponto. Os antigos diziam assim: quem dorme no ponto perde o bonde, né? Assim, perde oportunidades, né? Não enxerga oportunidades, né? Fica insensível ao que está acontecendo em sua volta. Nós estamos vivendo um momento delicado. Eu tenho uma amiga que diz: Regina, eu não estou nem triste nem feliz, eu estou indiferente, eu estou apática, parece que eu estou assim cochilando, parece que as coisas estão tão confusas, né? Que eu estou fora da realidade. E eu gostaria de falar sobre isso, sobre sonolência espiritual. Agostinho, ele nasceu em 354 depois de Cristo, no norte da África. E conta-se que a sua mãe orava muito por ele, porque ele se tornou um adolescente, um jovem rebelde. Ele começou a se envolver com poemia, com prostituição. E um certo dia, ele escutou uma criança falando e repetindo: toma e lê, toma e lê. E ele então, foi uma coisa que o emocionou tanto, uma coisa que mexeu com ele. E ele estava com a Bíblia, e ele então abriu a Bíblia, e em Romanos capítulo 13, versículo de 11 até 14. E ele leu esse texto e foi uma coisa que falou muito ao coração dele. E ele se converteu. E ele se converteu e se tornou um bispo, um dos maiores líderes que a igreja já conheceu, que foi o precursor, inclusive, da reforma protestante. Romanos 13, 11 diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertastes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Depois continua, no versículo 13, exortando para que andemos dignamente, revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo, e nada despondo para a carne, no tocante às suas concupiscências. Isso mexeu com a vida dele, ele sentiu que ele estava realmente adormecido. Então, a necessidade de nós despertarmos, como diz lá em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Jesus Cristo te iluminará. Muita gente está andando, está caminhando, tem nome de vivo, mas está morto, Esqueceu de cair. Está sonolento, está apático, indiferente. Eu gostaria de conversar com vocês hoje, especialmente sobre a história de Sansão. Sansão dormiu no ponto, Dormiu no ponto, e a história de Sansão é muito linda, muito triste, Ele nasceu, viveu por volta de 1150 a.C. A história dele está relatada lá em Juízes, capítulos 13 a 16. Conta-se que a sua mãe recebeu a visita de um anjo, e esse anjo disse que ela ia ter um bebê. Ela era casada com um homem chamado Manoá. Então vamos lá. Aconteceu o seguinte, 13, versículo 5, o anjo diz: porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então o anjo chega para essa senhora e diz: a senhora, você vai ter um filho. Ela era estéril.
E esse menino vai livrar o povo, ele tem uma missão, ele vai livrar o povo de Israel dos filisteus. E lá no capítulo 13 de Juízes, versículo 24, diz que ela deu à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão, ele cresceu, foi juiz por 20 anos, juiz de Israel, e ele era muito amado, ele era muito admirado, né? Mas ele tinha algumas características que eram ímpares, né? Ele tinha uma força sobrenatural. Ele conta a Bíblia que ele rasga um leão, ele mata homens, ele põe fogo na lavoura dos filisteus, que ninguém podia com ele. Só que ele tinha um ponto fraco. E esse ponto fraco fez ele cochilar nos braços do inimigo, né? O ponto fraco de Sansão eram as mulheres. Eu penso em Sansão como um cara carentaço, né? Parece que ele não tinha amigos, parece que ele ficava buscando consolo nos braços de mulheres. E ele literalmente dormiu no ponto, né? Por 3 vezes, ele está com uma mulher chamada Dalila. E ela é assediada pelos filisteus, né? E os filisteus pedem para ela, tenta descobrir de onde que vem essa força do Sansão. E por 3 vezes ela pergunta para Sansão, de onde vem a sua força? E Sansão responde. Daí Sansão responde, minha força, se vocês me amarrarem com 7 tiras de couro frescas, eu não vou perder a força. E ele cochila nos braços dela, e quando acorda, ela fez isso, mas ele consegue se libertar. De novo ela pergunta, e ele fala assim, se me amarrarem bem com cordas novas, eu vou ficar fraco como qualquer outro homem. Quando ele acorda, novamente, isso tinha sido feito nele, e ele consegue se libertar. De novo ela pergunta, insiste, né? Diz que ela importunava ele todos os dias, e daí ele fala, olha, se fizerem 7 tranças na minha cabeça, né? E explica como ela deveria ser feita, eu vou ficar fraco como qualquer outro homem. E isso é feito e ele não perde a força. E ela fica importunando ele, você não me ama, você fala que me ama, mas não me ama, você não me conta de onde vem sua força. Até que um dia, nervoso, ele fala, no capítulo de Juízes 16, versículo 17, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E é isso que ela faz. Ele cochila novamente e o cabelo dele é rapado, né? Rapado o cabelo dele. Quando ele desperta do sono, ele fala, eu me dei bem nas outras vezes, agora eu vou sair bem também, né? Versículo 20 do capítulo 16 de Juízes, né? Mas tem aqui o final desse versículo, é um dos versículos mais terríveis, mais tristes da Bíblia. Porque Sansão, não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Não é uma questão de ter o cabelo comprido ou não, é uma questão de obediência, é uma questão de estar na presença de Deus. E Deus havia se retirado dele. Que coisa terrível. Ele teve a oportunidade de perceber que Dalila estava com má intenção. Ele não percebeu ou, não quis perceber. Mas, enfim, o que aconteceu com ele foi uma história tão triste, porque ele dormiu no ponto. Dormiu no colo do inimigo, no colo de Dalila, né? E a coisa mais terrível aconteceu. Deus havia se distanciado dele. O que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que eu tenho que ficar muito atenta, eu não posso dormir no ponto, eu não posso perder o foco. E como que eu durmo no ponto? Eu durmo no ponto quando eu me afasto de Deus e dos seus princípios. E o que pode me afastar de Deus, né? Eu me distanciar, eu não orar mais, eu não buscar mais a palavra dele, não orar, não procurar agradá-lo, não é verdade?
há pontos fracos, às vezes, que eu vou valorizando, dando força para esses pontos, não é? Que vai enfraquecendo mais e mais a minha vida. Às vezes, é o excesso de oportunidades, barriga cheia, né? Fartura, tá com tudo, né? Com força, com poder, vai deixando o coração soberbo, né? Jesus fala para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, versículo 17, você fica aí falando, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. No entanto, é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quanto mais a pessoa se acha, né, a soberba invade o coração dela, mais distante ela fica do Senhor, menos ela é. A pessoa vai enfraquecendo na fé. Quantas vezes ela fica contrariada pelos nãos da vida, porque orou e parece que Deus não respondeu. Mas Deus, ele é soberano, ele decide o que fazer. Por que os nãos? Porque às vezes a gente ora tanto por alguma coisa e as coisas não acontecem como a gente quer. Eu não sei, mas Deus sabe, a gente tem que crer que Ele pode todas as coisas, Ele nos ama e tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Outras situações que podem ocorrer, às vezes a gente vai se afastando, vai se irritando, vai se acedando, né? Às vezes pelo pecado que a gente vai aceitando, vícios, más companhias, más conversações, pela ganância, pela sexualidade descontrolada, como foi o caso de Sansão. São pontos fracos que a gente precisa pensar. Quais são os meus pontos fracos que têm me derrubado, que tem feito eu ficar nessa soneca espiritual, que eu não tenho buscado a Deus como eu buscava antes, eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho buscado a vontade de Deus, né? O que está acontecendo comigo? Em segundo lugar, eu turmo no ponto quando eu não priorizo o essencial. A importância de eu trabalhar no meu caráter, de eu me dispor nas mãos de Deus para ser tratado, para ser transformado por Ele, né? Sansão, ele tinha domínio contra leões, contra homens, mas ele não conseguia se dominar. O Espírito Santo que em nós habita, ele nos dá domínio próprio, mansidão, alegria, paz, né? Ele vai tratando de nós, vai tratando dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Tem alguma fraqueza no teu coração, alguma tentação, alguma Dalila, né? Que tem levado você a cochilar na vida cristã? Tem um livro muito interessante, do Wayne Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio. Ele fala sobre a vida espiritual. Eu recomendo muito esse livro. Eu li há muitos anos atrás. E ele fala que quando a gente vai se afastando de Deus, o nosso tanque vai ficando vazio. E ele dá algumas tarefinhas, né? Por exemplo, o que enche o teu tanque, né? Com certeza é quando a gente busca a Deus, quer agradar a Deus, fazer a vontade dEle, busca a palavra dEle para aprender como eu devo fazer para agradá-lo, né? Quando eu procuro nas minhas palavras, nas minhas atitudes, né? Agradar a Deus. Quando eu me achego perante pessoas que são significativas, que me ajudam, né? Que me levam mais perto de Deus, que me consolam, que me confortam. É tão interessante, né, a história de Paulo. Algumas pessoas confortavam, consolavam, quando chegava era bênção na vida dele. E a gente precisa arrumar, a gente precisa olhar ao nosso redor, ver amigos que nos ajudam, né? Que nos ajudam a separar o que é casca, que não presta, que não é essencial, daquilo que é a semente, que é a palavra, que é importante para mim e para você. A gente precisa tanto disso, não é verdade? Precisamos separar. E às vezes um bom amigo, um amigo que conhece a palavra pode fazer isso. Com isso a gente vai enchendo o nosso tanque. A gente vai ficando, né, mais próximo de Deus, a gente vai saindo da sonolência, Deus vai dando para a gente sensibilidade, para saber a vontade dEle, força, coragem, discernimento, né, para cumprir essa vontade dEle.
e ficarmos firmes, vigiando, não é? Agora tem algumas coisas que tiram nossa seiva, que treinam, né, o nosso tanque. O que pode treinar? Às vezes que tira a seiva, às vezes conversa, atividades, pessoas, né? Tem pessoas que falam umas coisas tão tristes, que aborrecem tanto a gente vai ficando, sabe, angustiado, amargurado, né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente aceita, com aquilo que a gente recebe, não é verdade? E outra coisa, maus hábitos, amigos, né? Aqui, Sansão, lá em Juízes, capítulo 14, versículo 10, Sansão está uma festa, e aqui é interessante que fala assim, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Ah, todo mundo faz, está se tanto bem, eu vou fazer também. Mas será que isso que todo mundo está fazendo é da vontade de Deus, me edifica, faz eu me animar? Porque como é terrível essa mensagem, né? Deus havia se afastado, se retirado da presença de Sansão. É a pior coisa que pode acontecer, não é mesmo? A gente não pode se descuidar. Eu durmo no ponto quando eu me apoio, né, em coisas, em milagres que aconteceram no passado. E eu acho que eu sou invencível. Muitas vezes a gente acha que foi porque a gente é muito esperto, não é? A gente é muito bacana, né? Eu não posso me descuidar. Ai, daquele que perde a presença de Deus, acaba a alegria, acaba a unção, acaba a poesia, acaba o colorido, não é, da vida, acaba a paz. Sabe, a maior tristeza é aquela pessoa que foi cheia do Espírito Santo, né, que era usado por Deus para pregar, para falar, e estava assim, né, aquela brasa viva na presença de Deus, mas de repente vai se sentindo vazio, não tem mais unção, não tem mais brilho, é uma sombra do que foi, virou cinzas apagadas numa lareira que não presta para nada. Que nós possamos chegar na presença de Deus, clamar a nosso Deus e falar, Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Perdão, meu Deus, me ajuda, né? Eu durmo no ponto quando eu perco o foco da missão, do propósito de Deus. Meus amados, nós estamos terminando uma pandemia, eu espero que terminando. Nós estamos vivos depois de 1 ano e meio de tanta luta, vendo tanta gente perecendo. Se você está vivo é porque Deus tem uma missão para você, um propósito. Sansão se esqueceu. Quando ele foi prometido para sua mãe, foi prometido que ele teria uma missão e ele se esquece da missão. Ele vai buscando aplausos, a aprovação de homens e ele se perde. Qual é a missão, o propósito que Deus tem dado para você? Qual é o teu dom que Deus tem dado? O que você tem feito desse dom? A gente nunca pode esquecer de quem somos, dependentes, pequenos, carentes do Senhor e quem Deus é. Deus é o nosso Deus soberano, é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Então, algumas coisas faz eu dormir no ponto, é quando eu vou me afastando de Deus, dos seus princípios, da sua palavra, de orar, de me ajoelhar na presença dele. Eu durmo no ponto quando eu não priorizo o essencial, eu fico dando valor para a casca, que não vale nada, né? E a essência, a semente eu vou jogando fora. Eu durmo no ponto quando eu me apoio em milagres do passado. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo no passado, aconteceu isso e aquilo, mas hoje eu sou cinzas apagadas numa lareira. Eu durmo no ponto quando eu perco o foco, o propósito de Deus na minha vida. Eu durmo no ponto quando eu fico rodando o moinho, né? Como aconteceu com Sansão, girando em círculo, sem sair do lugar. E lá em Juízes, capítulo 16, 28 a 30, é uma história tão triste, porque quando o cabelo dele é cortado, e não só por isso, mas pela desobediência, porque ele tinha se perdido, tinha se afastado de Deus, e Deus havia se retirado dele. Aqueles homens, né, Juízes 16, fala que ele, quando despertou do sono, os filisteus pegaram Sansão,
vazaram os olhos de Sansão e fizeram Sansão descer a Gaza amarrado com 2 cadeias de bronze. E ele começou a virar moinho, né, no cárcere. E um dia teve uma grande festa e ele virou motivo de piada e eles levam Sansão. E Sansão então ali, 16, 28, clama a Deus e diz: Senhor, te peço que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E conta-se que Sansão abraçou com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o que mataram na sua vida. Sansão então termina a sua vida de uma forma tão trágica, tão triste, não é verdade? Meus amados, eu não quero dormir no ponto. Espero que você também não. Que a gente possa, se a gente estiver cochilando um pouquinho, deixando de orar, de ter aquele nosso horário de oração, de leitura da palavra, que a gente possa voltar. Eu não sei se você está passando por um momento difícil, você fala assim: ai, Regina, está tudo tão bagunçado. Vamos olhar para o Senhor. Conta-se que uma ilustração que é como se a gente fosse uma gota num quadro. E às vezes a gente olha para cima ou para o lado e a gente vê cores sombrias, e a gente se assusta. Está tudo tão difícil, eu não estou dando conta. Mas ao invés da gente ficar olhando para as circunstâncias, essa ilustração nos ensina a olhar para o autor do quadro, aquele que está na frente pintando. Porque ele tem um projeto, ele está pintando algo especial. Mesmo que as cores sejam sombrias, seja pandemia, desemprego, doenças, mas Deus está fazendo algo especial. Vamos orar e pedir: Senhor, me acorda, me dê sensibilidade, me dê visão para eu enxergar a tua vontade, para eu cumprir o seu projeto para a minha vida. Eu não entendo, Senhor, o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é soberano, que um dia vai fazer sentido. Eu sei que se eu estou viva, o último capítulo não foi escrito. E lá em Jeremias 29, 11 a 14, Deus fala para mim e para você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Oh, meu Deus, muda a nossa sorte. Que a gente possa estar hoje, no início dessa semana, buscando o Senhor com o nosso coração ardendo. Eu quero mudança, eu não quero dormir no ponto, eu quero cumprir a sua vontade. Mas daí você pode: mas Regina, eu estou com alguns problemas tão sérios. Eu não sei qual é a sua causa. Apresente a sua causa na presença de Deus. Você pode dizer: eu não dou conta, mas se coloca na presença de Deus. Deus é o Deus que olha, Ele vê. E cada novo dia é uma oportunidade de Deus para a gente trabalhar na nossa história, fazer algo novo, deixar um novo legado. Ah, nosso Redentor está vivo, Ele pode todas as coisas. Jó diz lá em 42:2, bem sei que tudo pode, se nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Eu apresento a minha causa na tua presença. Se coloque na presença de Deus. Porque nosso Deus, a gente pode cochilar, mas nosso Deus, Ele não cochila. Eu acho maravilhoso o Salmo 121. É o Salmo do viajante, né? Eu, meu esposo, Leomã, Leandro e Débora, quando a gente chegava das nossas viagens, nós entrávamos na cidade cantando, né? Para os montes olharei, de onde vem a salvação. É lindo esse cântico, né? A gente agradecia a Deus, né? Que Deus estava conosco. Esse capítulo da Bíblia fala muito ao meu coração. Por 6 vezes o salmista usa o verbo guardar. Deus que guarda a nossa vida, guarda Israel, guarda a gente das intempéries do sol, nos guarda de todo o mal, guarda a nossa alma, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Esse é o nosso Deus que nos
guardar aqui tem um sentido tão maravilhoso, te envelopar, de nos envolver, de fazer com que a gente esteja aconchegado, né, na sua presença, com Ele. Eu não sei os momentos difíceis, às vezes de incerteza, insegurança que você está passando, todos nós de certa forma, né, agendas, na expectativa, a gente não sabe o que pode colocar nela. A gente não pode abraçar as pessoas que a gente encontra, não pode ir em qualquer reunião, toda hora mexendo com algo, toda hora com máscara, né? Mas aqui me diz, nesse momento, né? O salmista fala, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde para mim e para você, o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador, que fez o céu e a terra, Deus que pode todas as coisas. E Ele não permitirá que os teus pés vacilem, porque não dormita aquele que te guarda. Depois ele fala que Deus não cochila, né? Nosso Deus tremendo, Deus do impossível, que tem os olhos abertos e nos enxerga. Um Deus que é incansável, ele não cochila, não dorme, não se cansa. E a Bíblia fala lá em Isaías 64, versículo 4, que ele trabalha para aqueles que nele esperam. E em Isaías 41, 11, Deus fala assim, não temas você que está me ouvindo, não temas, Regina, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos sair desse cochilo, dessa apatia, dessa insensibilidade, dessa indiferença. Vamos pedir que Deus nos acorde. Vamos buscar a Deus e falar, Senhor, olha como eu estou, Senhor. O Senhor sabe, me acorda, Senhor, me acorda, porque eu sei que o Senhor não cochila. O Senhor guarda a minha entrada, a minha saída. O Senhor não deixa meus pés de vacilar. E eu tô vacilando, eu tô dormindo, eu tô cochilando, eu tô apática, distante. Acorda, Senhor, faz reviver, Senhor, o fogo, né, do meu coração, a alegria da sua salvação. Que eu possa te buscar, Senhor, com meu coração cheio de gratidão, com a certeza que o Senhor é o Deus do impossível, é um Deus que trata comigo e que eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar preocupada com o meu futuro, porque eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor estará presente no meu futuro. E isso é o bastante, é mais do que o suficiente para eu me alegrar, para eu me aquietar na tua presença. Que coisa tremenda. Eu sei que o Senhor jamais nos abandonará. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Lá em Mateus 28, versículo 20, Jesus fala, e eis que estou convosco todos os dias. Hoje eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nada, nem ninguém pode nos separar de Deus, Deus presente, do seu amor. Se esteja, busque o Senhor, coloque-se na presença dEle. Vamos orar agora. Ah, meu Deus, meu Pai, quero te pedir perdão, porque muitas vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado, querendo fazer as coisas por nós mesmos, pela nossa força, Pai. E a gente vai cochilando no ponto, Pai, obrigada, porque o Senhor está nos acordando agora, Pai. Ó, Pai, vai trabalhando no meu coração e no coração de cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Vai tratando conosco, despertando aquele ardor, aquela vontade, aquela sede de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Aquela vontade de contar para o Senhor nossas lutas, nossas mazelas. Aquela vontade, Senhor, de nos relacionarmos contigo, de te agradar, Senhor. De falar aquilo que o Senhor gosta de ouvir, Senhor. Aquilo que te agrada, ter atitudes que te agradam. Senhor, queremos voltar o nosso coração na Tua presença agora, Pai, e ouvir a Tua voz e te buscar, que seja uma semana maravilhosa, Pai, uma semana, Senhor, que não mais cochilando, Senhor, mas uma semana atenta às oportunidades que o Senhor tem nos dado,
E são tantas, Pai, que a gente que possa fazer bom uso de cada uma delas, Pai. Nos ter discernimento, nos ter visão, Pai. Eu te peço por cada pessoa que está me ouvindo. Se tem alguém triste, indiferente, apático, Senhor, vai trabalhando, tratando. Alguém que estiver deprimido, Pai, traz alegria, traz a paz. Ó, Pai, aqueles nossos familiares que às vezes estão enfermos, Pai, cura, Pai, o Senhor pode todas as coisas. Traz conforto, consolo, Senhor, ao coração daqueles que perderam ente querido, Senhor. Ó, Pai, nós precisamos do Senhor. Visita cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Vai trabalhando, tratando, e que a gente possa agora, Senhor, sair renovado na Tua presença, pela Tua palavra que é tão rica, e que a gente possa despertar, Senhor, para a missão que o Senhor tem para cada um de nós. E usa-nos, Senhor, para a Tua honra e glória somente. Nós te pedimos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Um dia maravilhoso para você, na presença de Deus. E até a noite, né? No culto, quando estaremos juntos no presencial ou online pelo YouTube da Sexta Igreja. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.